Jandira, eu sei que você é coordenadora de um movimento muito maravilhoso da nossa igreja, né, da nossa igreja católica. Eu queria então que você falasse um pouquinho desse movimento, como você o conheceu e como você entrou nessa caminhada. Eu sou coordenadora do Movimento de Mães que Oram pelos Filhos. Eu conheci o movimento de mães que oram aqui no Brasil, mas eu fui passar uns dias nos Estados Unidos e lá eu conheci o movimento de mães que oram. Fui em retiro com a Ângela Abdo lá, Padre Bruno da Canção Nova, fiz amizades e lá eu vi o movimento acontecer. Como eu estava de férias lá, eu e meu marido, eu voltei para o Brasil, né? E comecei a frequentar aqui na nossa comunidade, Mães que Oram pela Manhã, que tinha ali. Aqui na Na Perpétuo Perpétuo Socorro. Socorro. Era um movimento, um grupo de mães que oravam pelos filhos, que tem até hoje lá. Sim. E teve um evento na comunidade Betânia do Padre Léo, lá em São João Batista, e a gente foi. Até eu fui como guia, que a coordenadora da manhã não podia ir. Eu fui no lugar dela como guia de um ônibus com 40 e poucas pessoas. E lá nós fomos. Quando eu cheguei lá, foi até na inauguração da colina de Nossa Senhora de La Salete, que tem lá em São João Batista, bem na comunidade do Padre Léo. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é lindo, é assim, um momento muito marcante para a gente de estar naquela colina, subindo, vendo cada passo que Nossa Senhora de La Salete deu. Quando nós retornamos à noite desse movimento, eu senti no coração de abrir o movimento à noite na nossa comunidade, porque de manhã vai quem não trabalha. Como nós trabalhamos, muitas mães trabalham durante todo o dia, nós conversamos com o Padre Armando, que graças a Deus nos acolheu, nos abençoou, e nós abrimos esse movimento ali. Faz quanto tempo isso já? O movimento nosso fez 1 ano, dia 5 de fevereiro, sabe? Firme e forte. Primeiro dia do movimento tinha 41 mães. Olha. A gente achou que não ia ninguém, mas foi. Mas se tivesse sido 5, 2 mães, a gente estaria Já tá rezando bom. até hoje. Mas o que mais me marca nesse barco que Jesus me colocou é que eu sou uma mãe que preciso muito de oração, né? Muito. E a minha família não é perfeita. Eu preciso dobrar muito os meus joelhos pelos meus filhos. Eu já encaixo uma pergunta aqui no teu relato. Você entrou porque você achou, assim, se identificou com o movimento ou você entrou também por uma necessidade sua, de pesar pelos teus filhos? De rezar pelos meus filhos também. Só que aí eu cheguei lá e percebi que o movimento de mães que oram pelos filhos é uma desculpa que Jesus arrumou para nós. Que Nossa Senhora de La Salete, que é padroeira nossa, para nós. E que colocou ainda com padroeira Santa Mônica. E ainda para ajudar, colocou o Padre Léo. Olha só. Olha para você, todo encontro nosso a gente faz uma oração para o Padre Léo, pela medicação dele e rezamos pelos nossos filhos. Por que eu falo que é uma desculpa que Jesus arrumou para nós? Porque nós mães precisamos ser curadas. Nós mães erramos muito tentando acertar. E infelizmente muitas mães nos julgam porque o nosso filho foi para um caminho errado, que é culpa nossa. E não é nossa culpa. Pode muitas mães ter errado em alguma educação, sim, mas muitas mães não querem que o filho vá para as drogas, não quer que o filho vá para mau caminho, não quer que o filho fique perdido, né, com essas companhias desagradáveis que levam nossos filhos para o mau caminho. Deus dá livre-arbítrio, dá, né? Mas a gente mostra para eles o caminho. Então, quando eu falo hoje assim, o que Deus quer de mim, que me pegou, me colocou o microfone na mão para me conduzir essas mães, para me ajudar essas mães, sem que eu precisava ser ajudada, sabe? Aí eu entendi que a sua boca fala, primeiro ouvir o seu ouvido. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje na minha comunidade, quando eu pego o microfone para falar para as mães ou para animar o nosso grupo, é eu que estou precisando de ser animada. E o mais lindo desse movimento é que nós mães chegamos com a carga tão pesada, muitas vezes tão desanimada, sabe? De estar naquela situação que nós estamos vivendo na nossa casa. E não é só pelos filhos, é pelo marido, é pela restauração das famílias. Nós tivemos um encontro no dia 9 de fevereiro, na nossa comunidade, mães curadas, filhos restaurados. Quantas mães que choravam? E mãe chora, gente, eu digo assim, não é só com lágrimas nos olhos, não. É com lágrimas de sangue no coração.
que quando um filho está nas drogas, a mãe sofre. Vê o filho chegar em casa com o olho todo detonado, que usou uma droga ilícita. É doloroso para a mãe. Teve um dia, ô Geraldo, que uma mãe falou assim, olha lá, aquele filho dela é drogado. Eu falei assim, não fala assim. Não fala assim porque aquela mãe não tem culpa. A gente tem que rezar para aquela família, a gente tem que rezar para aquele jovem, para sair. Por isso que você me perguntou, que recado você daria para os jovens? Sabe? E às vezes eu me questiono assim, Senhor, por que o Senhor me colocou o microfone na mão, sendo que a minha família tem tantos defeitos? Sabe? Sim. Eu falo assim, como que está minha casa? Como é que está meu marido? Como é que está meu lar? Como é que estão meus filhos? E a mãe vai com aquela chaga, né? Ela vai tentando resgatar o filho, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E o movimento, então, pelo que você falou, a mãe vai tentar resgatar o filho, mas recebe a graça Recebe a graça. da E o momento do libertação. Espírito Santo, que é lindíssimo, o momento do Espírito Santo, que é um momento oracional para as mães, sabe? Que nos levanta, que nos dá força. E uma coisa que eu aprendi com o Frei Gilson, sabe? Teve um dia, eu lá nos Estados Unidos, nessas férias lá, eu fui no retiro com o Frei Gilson, com 50 pessoas, e hoje eu vou no retiro com o Frei Gilson com 70 mil. Imagina. Olha a diferença. O que mudou na igreja? 50 pessoas do Frei Gilson para 70 mil hoje. Olha como que graça que Deus está mandando para nós, né? O horário da madrugada, o Frei Gilson fez o resto, deu 1.400.000 pessoas. Deu 1.400.000 pessoas. Pensou com que a Nossa Senhora está feliz? Isso. E ele falava assim, mãe, se o seu filho está nas drogas, recebeu pouco abraço. Eu peguei e falei assim, e as mães que abraçam demais? E as mães que dão carinho? E as mães que fazem isso com os filhos? E eles mesmo assim vão para um caminho que não é aquilo que nós queremos. Exatamente. Né? A gente sempre quer o melhor para eles, né? A gente sempre quer o melhor. E a gente, assim, sabe, Geraldo, quando nós acolhemos lá no nosso Mães que Oram, toda segunda-feira, 19h30, as mães chegam arrastadas. Imagina, em pedaço, né? Em pedaço, mas elas saem fortificadas. Elas saem com alegria, sabe, no rosto, um sorriso lindo, sabe? E elas saem aliviadas. E tem mães que falam assim, a minha segunda-feira não é mais a mesma, depois desse momento, sabe? Então, o que eu trouxe para os mães que oram, né? Ao contrário, o que mães que oram trouxe para nós, sabe? É muito lindo, muito gratificante, só está crescendo cada vez mais. Joinville é a cidade que mais cresce grupo de mães que oram pelos filhos. A arquidiocese nossa aqui. Olha como que está. E assim, e tem muitos grupos, acho que se não for engano, são 17 países que já tem um mês que olha, tanto no nacional quanto no internacional. Hoje nós estamos aqui com a Jandira, que é a coordenadora da Perpétuo Socorro. Jandira, para as pessoas que estão assistindo aqui ao nosso podcast e se interessaram por este movimento, como é que eles poderiam começar isso na sua paróquia, na sua comunidade? Dentro do Brasil e fora do Brasil também, Estados Unidos, todos os lugares tem uma coordenadora estadual. Nós aqui em Joinville, nós temos a coordenadora estadual do estado da Catarina. Aí em Minas Gerais tem uma coordenadora. Vai na sua comunidade, vai na sua paróquia e pergunta, aqui tem mães que oram? Simples assim. E eles vão estar informando vocês aonde tem. Sabe que paróquia, que comunidade que acontece o encontro? É só assim, gente, e é uma bênção. Tenho certeza que vocês vão amar o movimento como eu abracei essa causa. Quer dizer, eu nada, né? Jesus me abraçou. Nossa Senhora de La Salete. E eu quero comentar também que além de Nossa Senhora de La Salete, a Saletinha, como diz a nossa coordenadora Ângela Árbitro, nós também temos a nossa compadroeira, que é Santa Mônica. Santa Mônica. E para mim falar de Santa Mônica, eu vou falar um pouquinho da minha história. Pode falar. Um dia eu cheguei na minha casa e falei assim para os meus filhos, para meu marido, para minha família. Gente, eu resolvi que vou ser santa. A minha filha deu uma gargalhada e falou assim, mãe, a senhora é santa? Mãe da Maria, do Rodrigo e do meu pai. Eu falei assim, eu vou ser santa. E fui conversar com o meu pároco, o padre Venceslau. Ele tirou um livro e me deu, Santa Mônica. Eu peguei assim, então você é igual a Santa Mônica. Meu Deus, eu não conhecia Santa Mônica. Se eu soubesse, eu nem ia querer ser igual ela, não. Imagine. Orou, gente, 30 anos pela conversão de Agostinho, hoje santo, doutor da igreja. Santa Mônica, com a sua oração, salvou o marido dela,
foi para o céu, os filhos dela. E assim que Santo Agostinho, ele aceitou tudo, Jesus aceitou ser de Deus, gente, ela faleceu. Mas assim, olha, quando eu comecei a ler a história dela, eu fiquei pensando assim, e vejo a história de Santo Agostinho, se vocês quiserem podem ver o filme de Santo Agostinho, vocês verem que Santo Agostinho era um perdido. Tudo de ruim Santo Agostinho fazia. Só que Santo Agostinho era muito inteligente. Muito inteligente, gente. Mas ele, tudo de errado que os nossos filhos fazem, ele fazia. Aí, por que a Santa Mônica é nossa copadroeira? Restauração da família. O marido dela era do caminho errado também, fazia muitas coisas erradas. Santo Agostinho, e todo mundo se santificou naquela casa. Então é por isso. Eu achei difícil ser Santa Mônica depois, tantas situações difíceis que eu já passei na minha casa, na minha família. Mas assim, é onde que eu olho assim, a família dela deu certo, ela conseguiu orar para restaurar a família dela deu certo. A minha também pode dar, por que não vai dar? Né? Então é por isso que nós temos que nos unir muito em oração e pedir intercessão de Santa Mônica pela nossa vida, pelas nossas famílias. Porque nós precisamos disso. Eu sou casada há 33 anos. Nesses 33 anos de casada, meu marido bebia muito. Pensa no marido que bebia. Era meu marido. E eu lembro também que a Santa Mônica rezou muito pelo marido dela, que bebia muito. Hoje meu marido bebe pouco, mas já passou muitos perrengues. Casamento não é fácil. Com certeza. Né? Por isso que as famílias precisam ser restauradas. Há 1 ano e meio atrás ele sofreu um acidente, ele caiu, lesionou a medula. Nesse mesmo período eu estava cuidando da minha mãe. Ele lesionou a medula, ele ficou na cadeira de roda. Ele ficou 46 dias internado. E nós achamos eles 3 dias depois do acidente que ele teve, que ele caiu da laje. Só 3 dias, porque ele ia para essa casa, nossa, ficava no final de semana e eu estava cuidando da mãe. Quando a gente achou ele lá, o médico falou assim, se tivesse atrasado mais horas, ele tinha falecido. Aí eu falo assim, o meu marido é um milagre meu. Aí, mas por que seu? Porque pensa, eu cuidando de 2 na cama. Imagina. Deus olhou para ele ali, pôs na cadeira de roda e já tirou. Sabe? Ele teve uma lesão medular 3, da cervical 3, tetraplegia, sabe? Ele ia ficar tetraplégico, o médico não, quando eu levo o laudo dele, ninguém acredita que ele. Hoje o meu marido, com a graça de Deus, tem certeza absoluta, intercessão Nossa Senhora. Meu marido não está na cadeira de roda. Meu marido não usa muleta. Ele ficou um pouquinho deficiente, né? Ele é PCD hoje, mas assim, ele anda, ele fala, ele come sozinho, eu não preciso dar banho mais, eu não preciso pôr comida na boca mais, porque o milagre de Deus na vida do meu marido, sabe? Então assim, da mesma forma que ele fez esse milagre na vida dele, precisa fazer muita mudança ainda. Imagina. Na minha também, muita conversão tem que acontecer na minha casa, gente. Mas por que eu estou falando assim, essa conversão, essa graça de Deus na minha vida? Porque naquela época que eu estava muito doente, meu marido me ajudou muito, sabe? E eu, mesmo cuidando da minha mãe, nesses 46 dias de internado, 30 dias minha filha ajudou a cuidar, ela ficava de dia, eu ficava à noite, 21 dias em Belo Horizonte, que eu fiquei com ele internado. 21 dias, um dia eu saí, liguei para minha mãe acamada, mãe, estou com saudade, a minha mãe tá nada, senão você estaria aqui. Peguei o ônibus meia-noite, cheguei 3 horas da manhã em Patinho, fiquei o dia inteiro com a minha mãe, peguei o ônibus à noite, voltei com meu marido, que eu pedi ao meu irmão, que morava em Belo Horizonte, para ficar com ele, que podia ficar sozinho, eu arrumei aquela correria. E Deus me deu força para tudo isso, sabe, Thiago? Eu fiquei 46 dias cuidando do meu marido, que ele precisava, que ele quebrou os 2 braços, então ele não comia sozinho, ele não tomava banho sozinho, ele usou sonda, ele sofreu muito esses 46 dias, né? Mas assim, quando eu falo que assim, que é a alegria do Senhor que dá força pra gente, e é por isso que eu vivo falando para os jovens, não precisa de álcool, de droga, nada para você ficar feliz, só o Espírito Santo, sabe? Voltando para os jovens, Jandira, deu testemunho da tua vida também, mas com certeza ali na mãe que oram pelos filhos, você vê muitas graças acontecerem, né? Muitas. Não sei se você quer contar sem citar nomes assim, que aconteceu assim, que foi uma graça muito grande. Nós temos vários. Eu vou contar 2, pode? Pode ser, até 3. Vou contar 2. Eu tenho uma amiga, uma mãe que ora, que ela ora muitos anos por esse filho. Muitos anos, muitos anos.
É uma mulher de muita fé, de muita oração, de muito terço. Lá no nosso movimento, a gente, 18h30, nós nos reunimos no Santíssimo para rezar o terço mariano. Geraldo tem mãe que chega às 18h30. A nossa capela, não sei se você conhece ali, a nossa capela enche de mães, 18h30, e só sai da igreja às 20h30, porque nosso grupo só começa às 19h30. E rezando. E tem uma mãe que reza muito. E teve um dia que essa mãe estava no nosso retorno desse ano para o retiro, e fazendo uma intercessão para o retiro, que a gente ia ter dia 9. O filho dela foi. O filho dessa mãe foi nessa oração. No encontro? Não, foi nessa na oração das mães. Sim. O filho foi. E estava tendo adoração. E Nossa Senhora falou comigo assim, convidei para trabalhar no retiro. Só que eu não falei para a mãe dele. Liguei para a mãe dele, para mandar mensagem. Pode passar o telefone do seu filho para mim, por favor? Posso. Pois ele aceitou trabalhar no retiro. Gente, ele chegou lá 6h30 da manhã e só foi embora à tarde no domingo. Ele chegou lá 7 horas da manhã no sábado para ajudar a fazer tudo e ele ficou o retiro todo ali. Aquele retiro todo ali, ele não fez nada de errado, porque estava servindo ao Senhor. E essa mãe não parava de chorar lá no retiro, porque sabia que o filho dele estava ali, o filho dela estava ali. E eu disse, eu não chamei seu filho. Quem chamou o seu filho foi Nossa Senhora para estar aqui. Eu estou toda arrepiada, gente. Imagina. Eu estou toda arrepiada, porque não foi a Jandira que foi lá e chamou. Eu faço um convite à pessoa, eu falo, Nossa Senhora está te convidando. Porque Nossa Senhora fala muito comigo. Outra situação. Na nossa comunidade, nós temos a Sabrina, sabe? Ela é uma coach, uma personal lá da nossa comunidade, e ela tem um filho de 6 anos, o Arthur. Esse filho dela tem câncer, tem um tumor no cérebro. Quando vieram me perguntar assim, Jandira, você está sabendo alguma coisa da Sabrina? Aí eu peguei e falei assim, não, o filho dela está com tumor no cérebro e tudo. E nesse dia, que me falaram, de manhã, eu fui no Santíssimo e encontrei com ela. Eu estava para viajar novamente para os Estados Unidos. E falei assim, Sabrina, Nossa Senhora pediu para te falar que se você vai fazer uma oração, uma novena de Nossa Senhora das Graças, eu não posso, mas eu vou te indicar uma amiga minha, que é uma santa, Josiane Hoffman, lá da nossa comunidade, uma irmã de caridade, que ela vai rezar com você para os seus filhos 9 dias. E eu não tinha nem comentado com a Josi se ela podia ir. Eu só liguei, Josi, eu preciso que você assuma meu lugar, e vai, e ela foi. E aquele dia, era uma segunda-feira, aquela mulher começou a frequentar o Mães que Oram. Essa mulher viveu, gente, maior dificuldade da vida dela, aqueles dias todos ali, o filho dela internado, operava a cabeça, cortava a cabeça, e nós ali, junto, unidas em oração. É para isso que serve o Mães que Oram. É para que nós, mães, apoiamos as outras mães quanto mais precisam. Quantos no nosso grupo lá, que as pessoas, vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu preciso de oração para fulano, eu preciso de oração para ciclano. Final do ano, Sabrina foi lá agradecer. Não lá agradecer. Falei, Sabrina, você vai dar o seu testemunho. E era lágrima. Foi o marido dela e foi o Arthur, já saído do hospital, que ficou no hospital Curitiba. Deus providenciou um médico. Os médicos não tinham dado nada para ele mais. Providenciou um médico, fez cirurgia, está em tratamento até hoje. Mas o Arthur hoje está andando. Tem as dificuldades dele. Mas está até brincando de judô. Mandaram um vídeo no post no nosso grupo outro dia. Então, assim, o que é fé? Para que serve as mães que oram? Orar umas pelas outras. Sofrer junto, sorrir junto, sabe? Então, esses foram os que marcaram a gente. Mas não são outros. Tem uma mãe que, primeira semana que ela foi, fez um pedido. Na outra semana ela já tinha conquistado o pedido, que era a filha dela que estava fora do país, muitos anos que não vinha, veio na casa, ficou, sabe? E nesse dia que eu convidei Sabrina para participar das Mães que Oram, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 21 dias. Eu fiquei lá 21 dias como Daniel em oração. Sabe? Então, assim, para que sair da nossa casa, 18h30, é para rezar, gente. Rezar pelos nossos filhos, rezar pela juventude que precisa tanto. E como eles precisam? Eles precisam tanto quanto os padres precisam. Sabe? E a juventude, como ela está afastada de Deus, né? Principalmente nesses novos tempos que nós estamos vivendo aí agora, né? Muito afastada de Deus.
Enquanto eu vinha, eu vou falar um pouco do celular. O celular edifica, mas destrói. Destrói. Quantos de nós não precisamos, né, tirar o celular um pouco da nossa vida? Aquilo que nos destrói no celular, deixar só aquilo que constrói. Sim, com aquilo certeza. que nos edifica, né? Jandira, eu vou fazer um bate-bola contigo. Fala perguntinha rápida, mas depois nós vamos retornar aí. Eu quero que você deixe uma mensagem para todas as mães aqui, tá? Pode ser? Pode, vamos lá. Um santo de devoção. Uma santa. Uma santa, Santa Teresinha, Santa Mônica, meu Deus, vou falar um monte de Santo Padre Pio. É santo, né? Padre Léo, que vai ficar santo ainda, Deus queira, meu né? Deus. É. Uma música que te marcou nessa caminhada? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que graça, né? Aí me pegou, né? Essa é braba. Passagem bíblica. Neemias 8:10, alegria do Senhor é minha força. Uma oração, assim, que você sempre reza e ela sempre está no teu dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisa vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Um padre que sempre, de repente, acompanha um bom tempo da tua caminhada, que te ajudou, marcou. Padre Venceslau, um santo em vida. Eu ia dizer agora, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar as missas com ele, mas o homem Ele é uma santidade. santo, É um santo em santidade, vida. santidade. Um papa, João Paulo II, Juventude. um livro que se você, não sei se você gosta São de ler. José. São José. Um dia mais feliz da tua vida. Nascimento dos meus filhos. Glória a Deus. Jandira, que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes, para as mães do podcast, especialmente aqueles que buscam se aproximar mais de Deus e da igreja? Eu digo assim, vou falar para as mães, não desista dos seus filhos, não desista das suas famílias, porque eu falo, um dia, pode ser amanhã ou depois, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É o meu sonho, eu espero que esse projeto seja de Deus em minha vida, que hoje minha filha já está indo, falta meu marido e meu filho vir junto, mas eu quero viver essa alegria ainda antes de morrer, né? De que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu falo muito assim para os meus filhos, que eles vão para o céu, nem que seja a base dessa cordinha aqui, que eu vou puxar lá de cima, mas que eles vão. É isso aí, então. Jandira, eu quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui hoje fazer esse podcast conosco. Foi uma graça muito grande, não só para nós, mas todos que estão acompanhando, principalmente para as mães, para os jovens. E já deixo com você para as considerações finais. Eu quero agradecer esse momento. Vou falar para você, assim, meu filho sempre perguntou, mas por que você nunca fez um podcast? Rodrigo, estou aqui fazendo um podcast. Eu quero agradecer, assim, que a data que a gente marcou, né, não era a data, tinha que ser hoje mesmo. Tem que ser, né? Hoje mesmo. Os projetos de Deus, os sonhos de Deus na nossa vida. Talvez se fosse aquele dia, eu não estaria falando o que eu estou falando hoje, né? E que você continue com essa missão, né? A gente não está aqui para aparecer, Não. né? Nós estamos aqui para evangelizar. E eu falo assim que eu ainda estou em construção, eu ainda estou em conversão e preciso que que eu me converta mais, né? E que eu me una mais a Deus, sabe? Eu quero ser muito mais íntima dele e de Nossa Senhora ainda, que eu estou precisando, né? A gente precisa, que a gente gruda nele, gruda nela, né? É uma graça, né? É uma graça muito grande. Muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe você, sua família, e siga em frente. Amém. Você gostou desse podcast? Então curta e compartilha e nos siga aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você ter acompanhado e até o nosso próximo podcast. Até!